Feliz é aquele que segue seu coração, pois ele é a porta do reino de Deus. Não siga homens que são falhos, mas sim o seu coração, que não se engana, pois ele carrega a verdade que liberta. Ele carrega sua centelha divina. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre falsos profetas, um assunto que é muito falado na Bíblia e em várias religiões. Mas será que esses falsos profetas, eles estão relacionados apenas à religião? Para mim, falso profeta é aquele que profere mentiras, sejam elas relacionadas a Deus ou não. É aquela pessoa que fala uma coisa, mas no fundo faz outra. Promete algo e não cumpre. E infelizmente, olhando por essa perspectiva, o que mais a gente vê na nossa sociedade são falsos profetas. Ou seja, pessoas que estão proferindo mentiras o tempo todo. E eu quero, através desse vídeo, compartilhar um aprendizado que eu tive recentemente, que abriu minha consciência para essa questão. Como nada é por acaso, navegando pelo YouTube, eu vi a capa de um vídeo onde eu vi uma moça PhD em física. Para quem não sabe, PhD é uma abreviação de doutor. Ela reagia a um vídeo da doutora Ana Beatriz Barbosa, uma médica psiquiatra que eu gosto muito. E o assunto desse vídeo era fé e a física quântica. A partir daí começou o meu desafio, pois ao assistir o vídeo, a moça denegria a visão da doutora Ana de uma forma muito pejorativa. Apesar de não estar me sentindo confortável com aquela situação, eu continuei assistindo o vídeo. E para minha surpresa, ela tinha vários vídeos reagindo a vários vídeos de outras pessoas renomadas na área da espiritualidade que falam sobre física quântica. E adivinha, embora meu ego queria fugir, pois os vídeos eram falando mal sobre essas pessoas das quais eram os meus professores, onde aprendi muito com todos eles, mas eu sentia que eu deveria seguir com os meus estudos e continuei assistindo os vídeos que ela fez sobre todos eles. Confesso que foi bem, mas bem desafiador, porque o meu ego ficou desesperado. Mas, como eu estou sempre atenta ao aprendizado que toda situação me oferece, eu persisti, mesmo me sentindo muito mal. E quando eu falo mal, é muito mal mesmo, a ponto de chorar, de pensar onde vamos parar? Que mundo é esse que até pessoas que propagam o bem estão sendo denegridas a ponto de terem os seus trabalhos questionados? E mesmo diante de toda a angústia que eu estava passando, algo dentro de mim pedia para que eu não desistisse, que eu seguisse estudando os conteúdos do canal dela para entender melhor. Foi então que eu comecei a ter clareza, pois meu ego foi diminuindo e minha centelha tomando as rédeas da situação, onde as coisas foram se tornando mais claras para mim. E então eu entendi o propósito dessa moça. Através dos vários vídeos que assisti, incluindo um podcast que ela participou, eu pude compreender que a intenção dela é trazer discernimento para as pessoas que estão sendo enganadas dia após dia com falsas promessas de cura e colocando a física quântica como garantia. Ou seja, no dizer dela, todos que falam sobre física quântica sem terem conhecimento, sem serem físicos, não deveriam falar e muito menos prometer a cura. A partir daí, eu comecei a entender a proposta dela e até concordar, pois afinal, para a pessoa falar sobre determinado assunto, ela precisa estudar muito bem aquele assunto, principalmente se ela não for da área. Então, o canal dela se tornou famoso devido a essa questão, divulgar pessoas que estão usando a física quântica para prometer curas. Esse é o ponto, pois eu comecei a concordar com ela. Afinal, enganar as pessoas não é muito legal, ainda mais para quem é um terapeuta. Mas, ao mesmo tempo, eu não poderia concordar com
toda a difamação que ela estava fazendo com algumas pessoas que já foram meus professores, já que tudo que eu aprendi e apliquei na minha vida deu certo. Dessa forma, não é uma mentira total. Eu precisava ir mais a fundo nessa história. Foi então que eu compreendi outro aprendizado. Eu sou o resultado da minha própria experiência, ou seja, no laboratório da minha vida, eu apliquei tudo o que estudei e pude concluir que sim, para mim deu certo, para mim funcionou todos aqueles ensinamentos. E a partir daí eu me acalmei e compreendi a intenção dela, embora eu não concordo com os meios que ela está fazendo, mas com essa experiência eu pude aprender que desconfie de quem promete que o tratamento X ou a terapia Y vai te trazer, vai te curar, pois essas pessoas estão sendo falsos profetas, pois elas estão prometendo algo que elas não têm certeza que vai funcionar. Por exemplo, eu, Suiane, como terapeuta quantiônica, sou um instrumento que vai auxiliar a pessoa no processo de cura, que pode ser conquistado diante do tratamento e dedicação da pessoa. Mas jamais eu posso prometer que eu vou curar a pessoa através das terapias quantiônicas, porque agindo assim, eu estarei sendo uma falsa profeta, pois o poder de cura já existe e está dentro da pessoa, que é a centelha divina dela. E o meu trabalho é fazer a ponte entre a pessoa e a centelha divina dela. Compreenda que todos nós estamos humanos. E enquanto estamos humanos, nós somos passíveis de errar. Como é o caso de muitos pastores, padres, líderes religiosos que se perderam em suas missões, enganando pessoas, abusando sexualmente. E isso se estende para médicos, até mesmo pais e mães, quando abandonam ou cometem abusos contra os filhos. Eu quero, através desse vídeo, trazer discernimento em relação aos falsos profetas. Fique atento a promessas que parecem ser milagrosas, pois quanto mais fácil parecer o caminho e mais larga for a porta, desconfie, pois maior é a chance desse caminho não ser o melhor para você. E assim você pode ir por um caminho que vai te trazer muito mais sofrimento. E ao contrário do caminho fácil, existe aquele caminho que leva a uma porta bem estreita, que para passar por ela exige estudo, dedicação, autoconhecimento e, como Jesus Cristo já disse, estreita é a porta que leva para Deus. Ou seja, esse caminho é o que te levará para o seu melhor. Portanto, duvide de promessas mágicas, duvide de pessoas que prometem 100% de cura através de tratamentos e terapias. Ao contrário disso, avalie se essa terapia ou esse tratamento é para você, fazendo a seguinte pergunta: centelha divina, essa terapia ou esse tratamento é para mim? Sua centelha divina vai te responder. Basta sentir o seu coração. É lá que estão todas as respostas. E fique atento a mais outra questão. Muitas pessoas usam depoimentos de quem fez como forma de convencimento de que aquilo que está sendo vendido realmente funciona. O alerta é que somos seres únicos e cada caso é um caso. Então, aquilo que funcionou para fulano pode não funcionar para você. Portanto, não se deixe iludir pelos inúmeros depoimentos que têm a função exclusiva de convencer que aquilo que está sendo vendido é bom para você também. E no lugar disso, volte-se para dentro de si e faça a pergunta para a sua centelha divina, que sabe de todas as coisas. Eu posso dizer por experiência própria que antes de ter essa consciência, eu fiz vários cursos que não funcionaram para mim. E hoje, com a consciência desperta, minha filosofia de vida é sempre perguntar para minha centelha divina antes de qualquer atitude ou decisão. E voltando no caso da moça, PhD em física, no final dos meus estudos, eu encontrei dois fatores bem importantes que provavelmente estão contribuindo para esse comportamento dela. Primeiro fator, ela passou por 4 cirurgias espirituais, onde prometeram a cura da escoliose, que ela ainda tem até hoje, pois a cura não aconteceu. E o outro fator
é: ela não acredita em Deus. Partindo dessa perspectiva, eu compreendi que essa reação dela diante aos espiritualistas, aos terapeutas que falam sobre física quântica, está ligada com a dor que ela carrega mediante ao trauma que ela passou no passado. E por isso, ela tem se dedicado muito em abrir os olhos da sociedade com esses falsos profetas. Portanto, mais uma vez, eu reforço, vamos buscar a verdade dentro de nós, através da conexão com a nossa centelha divina. Lembrando sempre que os humanos erram, mas nossa centelha divina nunca erra. Obrigada por assistir. Um grande beijo e tchau, tchau!